Som. Bem. Olá. Deixar só a moça colocar ali os slides ali, porque eu trouxe o adaptador, mas na verdade não trouxe, então, do HDMI para o VGA ali. Esqueci. Pronto? Perfeito. Então tá, pessoal. Tá. Beleza. Então tá, pessoal. Só deixa ela colocar ali que daí eu já vou me apresentar para vocês. Certo. Vou deixar aí por enquanto. Bom, essa palestra aqui, na verdade, é meio que contar uma experiência minha, ou várias experiências de 17 FISLs, né? Então, eu estou no 17º FISL aí como participante, né? Também já fui palestrante de outros eventos. No FISL é a primeira vez, na verdade, que eu estou dando uma palestra. Já tinha submetido algumas vezes, mas não tinha sido aprovado. Submeti sobre outros assuntos. Na verdade, eu falava hoje mais de desktop mesmo, sem querer influenciar na escolha de ninguém para alguma disso, tá? A gente vai ver mais na sequência aí que todas têm prós e contras. Essa é a ideia. Apesar de eu ser profissional Linux também, trabalho na área de tecnologia há bastante tempo, né? Como eu falei antes, vou pixelar aqui muito mais sobre desktop do que outra coisa, tá? Também não vou entrar no detalhe de como se instala cada distribuição, como não se instala. Na verdade, é um overview das coisas que eu usei, tá? Só deixa eu passar ali, pode passar, por favor. Bom, quem eu sou, né? Meu nome eu já estou falando, é Marcos Vieira, na verdade. Eu trabalho participei de todas as edições do FISL, desde a primeira em 2000. Alguém aqui participou da primeira edição do FISL? Aí, tem mais gente aí. Na URGS, quando veio o Richard Stallman e tal. Né? Então, desde lá me envolvi um pouco com Linux, já trabalhava com informática há muito tempo, aí, algum tempo, né? Fui estudante aqui da URGS também, Ciência da Computação. Né? E fui me envolvendo com Linux desde então. Né? Participei de todas as edições do FISL aí, desde o primeiro, como já tinha falado antes. Palestro também em alguns outros eventos, tá? Como o Solisc, que é de Santa Catarina, um evento bem legal que tinha lá e agora não está ocorrendo mais, uns anos para cá, tá? Que é um evento no nível do FISL assim também, um pouco menor, a estrutura e tudo, mas é bem legal, já participei algumas vezes lá. O FliSol, que é o Festival de Instalação de Software Livre, que ocorre em várias cidades do mundo, é um evento bem legal também. Participei das edições de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, né? E também, além desses aí, o TIE Linux, que é um grupo de usuários que vocês devem conhecer, que é daqui do Rio Grande do Sul, né? Sou de Porto Alegre, né? Me apresentando, né? O TIE Linux é um grupo de usuários que organiza vários eventos aí, em todas as cidades do Rio Grande do Sul. O Leonardo Vaz, que não está aqui agora, que é meu amigo pessoal também, é o organizador e criador da ideia do TIE Linux. E é um grupo de usuários onde a gente se organiza meio que itinerante aí, e cada pessoa de uma cidade faz a sua palestra, né? Monta a sua grade de palestras. E se vocês quiserem participar do TIE Linux, eu fico um incentivo para vocês. Quem gosta de Linux ainda não é participante lá do grupo. Na verdade, é uma lista que tem, né, de usuários onde a gente troca informações o ano inteiro e também faz esses eventos. Tá? Atualmente, eu trabalho na empresa Trilayer Tecnologia, tá? Que é uma empresa aqui, uma startup, vamos dizer assim, de Porto Alegre, ligada mais na área de produtos da Atlassian. O pessoal conhece o Gira, aí, conhece o Confluence, essas ferramentas da Atlassian aí. A gente dá suporte e implementa essas soluções, revende licenças dessas ferramentas da Atlassian. Então, tem todo um ecossistema de Linux por baixo para rodar isso aí, de PostgreSQL. Então, a gente trabalha dentro dessa ideia aí. Tá? Além disso, também eu trabalhei já sou ligado bastante à distribuição Fedora. Como eu já falei, eu usei várias, vou mostrar todas que eu usei, vou falar um pouco da minha experiência boa e ruim com cada uma delas. Eu sou ligado na distribuição Fedora como embaixador da América Latina aí, que hoje existem 58 embaixadores em toda a América Latina, né? Então é um grupo só de embaixadores que são pessoas que divulgam Fedora, também palestram sobre Fedora, se envolvem, né? Lá tem também, além de embaixadores, tem as pessoas que são os programadores, as pessoas que criam a arte, e é tudo que é geralmente uma lista bastante grande, tá bastante interessante, se vocês quiserem participar. O site não vai entrar no detalhe, assim, mas lá no site do Fedora tem, vocês podem participar, pode se inscrever para ser embaixador, se quiserem também. Vocês vão ter um mentor, que é uma pessoa como eu, ou outro mentor lá que vai guiar vocês, até vocês serem aprovados para poderem ser embaixadores do projeto, tá? Então é isso, pode passar o segundo, por favor.
Bom, antes de começar no desktop, ainda continuando mais um pouco aí, a minha vida ali como profissional Linux, então desde o primeiro FIS eu me interessei por Linux, já trabalhava com TI, na verdade tirando vírus das pessoas, instalando até o Windows, né, ganhando dinheiro, tinha um anúncio no jornal lá, e deu para pagar a faculdade com isso, né, prestava suporte, daí fui para o primeiro FIS em 2000, acabei conhecendo a ideia de software livre, já tinha até adquirido o Linux um pouco antes, né, tinha ido numa feira do livro, que quem é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul deve conhecer, é um evento que tem aqui em Porto Alegre. Aí no ano de 99 eu estava na feira do livro lá caminhando com a minha namorada na época, olhando os livros para comprar, aí me deparei com uma caixa do Conectiva 4.2 lá, que era uma caixa, que é uma distribuição nacional que tinha, e tinha uma caixa, tinha umas telas atrás, um desktop assim, que era o Gnome, acho que 1.0 na época. Não é nem o Gnome Shell que vocês conhecem hoje, né, que eu conheço também, mas era o Gnome 1.0 na época, e tinha umas telas e dizia, sistema operacional para instalar no computador. Né? E eu, que legal isso aqui, ainda vinha uns livros de rede. Na verdade, eu comprei mais por causa dos livros de rede, que era a pilha do TCP/IP, do Lars Zenium, estruturas de rede, vinha 4 livros e aqueles 4 CDs. Eu vim para casa aquilo, comecei a tentar instalar, né, isso a gente está falando aí de 99, comecei a tentar instalar o Conectiva Linux, que era a versão 4.2 servidor. Olha, passei um dia e nada, né? 2 dias e nada, 3 dias e nada. No 4º dia formatei o Windows que tinha na minha máquina. Perdi tudo que eu tinha lá, inclusive os dados daquela máquina, que naquela época era desktop, a gente não tinha essa capacidade de ter máquinas virtuais rodando, VMs, o que for. Testava na tua própria máquina de casa mesmo. Acabei detonando meu Windows que tinha em casa e me vi obrigado a ficar com aqueles CDs lá, tentando fazer o Linux rodar. Na verdade, eu tinha 2 desktops na época, né? Então, eu detonei um, mas ainda tinha o outro para mim trabalhar, né? Estudar o que fosse. Aí, naquele que ficou com o Linux só, eu fui tentando instalar, tomava vários perrengues. Não tinha internet, né? Então não tinha onde pesquisar. Aí eu trocava ideia com alguns amigos, vinha na faculdade, tentava ler nos livros lá e não conseguia. E fui evoluindo. Até que passou lá umas 2 semanas, eu consegui botar pelo menos o Shell lá, no Linux lá. Instalei o negócio, funcionou. Tá, e agora o que eu faço? Rodou o gráfico, loguei na máquina. E agora o que eu faço? Cadê os programas? Como é que entra aqui? Como é que é o sistema de diretório? Cadê o C, 2 pontos? Onde é que está o drive? Como é que eu vou mexer? Então, era tudo diferente, né? Era barra, raiz, era OPT, tinha 2 OPT, o cara começava a entrar, tinha o SR bin, depois tinha o barra bin, cara, para confundir o cara, né? O SR bin, onde é que eu estou? Estou no CD bin. Não, estou no SR barra bin, mas que diabo é isso, né, cara? Daí eu deixei aquele negócio parado, peguei o livro lá da Conectiva, o manual, e comecei a ler, né? Fui obrigado, né? E aí foi uma história que foi evoluindo, tá? Mas depois eu vou entrar em detalhes mais um pouco sobre isso aí nas distribuições. Então, na verdade, uma introdução aí no Linux foi lá em 99 Conectiva. Deixei parado, como eu falei, deixei lá instalado, acabei não rodando, saí, e aí fiquei sabendo que ia ter o primeiro fórum de software livre, em 2000. Aí vi que vai estar os caras do Linux, tudo aí que vão vir, não sei quem, Richard Stallman e tal. Eu nem entendia muita ideia de movimento naquela coisa. Sabia que eu tinha um Linux lá, então, tá aí a minha chance, né? Vou lá ver esses caras aí, que se os caras vão estar lá, eu vou lá também para ver o que acontece na URGS, era lá na URGS, né? Aí fui. Cheguei lá, comecei a curtir, conheci algumas pessoas, curti a história, vi o Stallman mandando a primeira palestra dele, jogando dinheiro, tocando flauta, aquela coisa toda que você sabe. Né? Foi bem legal, bem divertido. Tá? E não aprendi muito com aquilo, né? Segui a minha vida, trabalhando e tal. Aí depois eu acabei entrando em 2002, acabei entrando numa instituição de ensino aqui de Porto Alegre, tá? Fui trabalhar como técnico de TI na UERGS. Pessoal, não sei se, acho que existe a UERGS ainda, né, no Rio Grande do Sul, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Aí. E era ali no centro. E aí todos os desktops que foram instalados lá eram software livre, tá, pessoal? O pessoal comprou, na época, o governo da época comprou e instalou a versão do Conectiva. Né? E aí todos os desktops de todo mundo que utilizava dentro da universidade era software livre, tanto os funcionários como professores, rodava o Gnome 1.4, lá que eu conheci até o Leonardo, que trabalhava na Conectiva na época, e junto com esses caras eu comecei a aprender muita coisa. Eu fazia um meio campo, assim, eu era um técnico de nível 1 lá, que atendia o pessoal, fazia um meio campo entre a empresa, lá, os funcionários, os colaboradores e a Conectiva. E aí eu acabei começando a entender, porque a gente via como é que era desenvolvido, como é que os caras mexiam no Gnome, como é que os caras criavam um pacote que não existia, e fui aprendendo. A partir dali, fui evoluindo profissionalmente, fui para o nível 2, trabalhei numa empresa, comecei a dar treinamentos da Conectiva na época, fiz a certificação, a Conectiva essa tinha uma certificação, lá por 2004, mais ou menos, 2003. Fiz a certificação para ser instrutor, comecei a dar treinamento de Conectiva, aprendi muito dentro do treinamento, que treinamento sempre tem uma coisa nova para o cara aprender, muito da linha de comando, tinha vários perrengues naquela época também, na parte de servidor, algumas coisas não funcionavam direito, a parte de desktop era um pouco incompleta, e a gente ia indo. Depois fui me especializando mais em rede, infraestrutura, segurança, tudo que é ligado mais na infraestrutura de rede. Trabalhei em várias outras empresas aí,
aqui de Porto Alegre mesmo, da região, né? E segui a minha vida. Pode passar, por favor. Mas a gente veio falar mais do desktop, eu já entrei um pouco nesse segundo slide aí, que é toda essa história de como eu comecei e larguei o Windows, né? Então, em 2003, assim, eu decidi que eu não ia ter mais o Windows em casa. Não é por mal, não sou xiita nem nada, tá? Resolvi que não ia ter mais, não queria mais ter o Windows. Aí desinstalei o segundo PC que eu tinha com o Windows lá e comecei a usar só Linux. Em 2003 também, nasceu a minha filha, que é a melhor experiência que eu tenho, assim, de ser duas experiências. Uma de ser pai, e a minha filha nunca usou. Não vou dizer nunca é muito tempo, mas a minha filha não usou o Windows, ela não se criou usando o Windows. Ela só usou Linux. Tá? Tanto que ela chegou na faculdade, chegou na escola, quando começou as aulas de TI, lá no terceiro ano, acho que segundo ano, da escola dela, ela disse assim, pai, eu detesto as aulas de informática. Daí eu perguntei, mas por quê? Eles têm aquele negócio lá. Que negócio? Windows, cara. A guria só tinha usado GNOME na vida, entendeu? Chegou lá, viu o Windows e se apavorou. Tu vê como é que é, né? O cara que tem o Windows, né? Chega lá, vê Linux e se apavora. Aconteceu comigo, né? Com ela aconteceu o inverso. Não que eu tenha explorado, que eu tenha dito, não pode usar. Ela chegou lá e disse, eu clico nos negócios, demora para responder. Eu disse, é isso aí. Vai demorar mais ainda, né? Eu acho um saco aquilo. Até já falei lá que nós usamos outros negócios. Ficaram tudo me olhando. Tipo, louco, né? Que negócio tu usa, né? Aí está, seguindo, né, pessoal? Isso é verdade, tá? Acabei utilizando outras distribuições, saí do Conectiva, fui para o Red Hat Linux 7.0, coloquei ele não é o Enterprise, para quem é mais novo, né? Para quem não conhece, a Red Hat, ela tinha a distribuição Linux dela, que era a mesma para desktop e servidor. Ela começou lá, eu peguei na versão 6.2, mas deve ter começado um dia na 1.0. E ela foi até a versão 9, usando o Red Hat Linux, que era a mesma versão que tu tinha com GNOME lá, padrão, que tu instalava em servidores. E a Red Hat lá em, acho que 2003 também, por aí, 2004, fez esse fork e criou o Fedora, né? Que foi quando foi criado o Fedora. Eles criaram o Red Hat Enterprise, que foi a versão 1.0 do Red Hat Enterprise, e criaram a distribuição de comunidade, que é o Fedora. Aí começou o Fedora 1, 2, até o 24, como a gente conhece hoje, né? Que é mais voltada para desktop, servidores, ou seja, a distribuição da comunidade mesmo, né? Utilizei uma época também o Mandrake Linux, que eu acho que a maioria não deve conhecer aqui, que foi até a empresa, uma distribuição francesa, tá? Que foi até a empresa que depois se juntou com a Conectiva, isso vocês já devem saber, e criou lá o Mandriva, né? Que a Conectiva foi comprada por essa distribuição francesa aí, e surgiu o Mandriva. Usei por bastante tempo o Mandrake, na época, a gente está falando lá de 2000 e pouco, o Mandrake era uma distribuição que tinha bastante integração com hardware, tá? Não sei que os caras mexiam no kernel deles lá, mas assim, a placa de vídeo na época, as que tinha na época, o Mandrake tu conseguia botar melhor resolução. O Mandrake ele era um pouco mais polido em relação ao desktop, quase como um Ubuntu. Hoje a ideia era bem foco de usuário já, nem que os outros não fossem, tá? Mas ele estava um pouco anos-luz mais preparado para o usuário naquela época, o Ubuntu de hoje, vamos dizer assim, né? Não querendo, como eu falei, não vou puxar a brasa para nenhuma das sardinhas aí, né? Tanto faz, né? Tá? E aí, comecei a utilizar Mandrake, trabalhava lá com esses caras lá da UERGS lá, e conhecia um monte de cara, e os caras às vezes folgavam em mim, cara. Os caras chegavam e diziam, mas tu usa Mandrake, tu usa... Aqui os caras bons só usam Slackware. Quem é mais antigo deve conhecer. Tem que compilar no braço, tem que usar Slackware, porque Slackware é o troço. Slackware, pá! Aí o Léo aí, que está aí da Conectiva, folgava. O que mais folgava em mim, na verdade, é o Léo. E aí tá. Aí um dia eu disse, me irritei com aquele troço, eu já tinha internet em casa, um fim de semana chuvoso, que não tinha nada para fazer. Dei uma pesquisada lá e descobri que tinha um tal de Gentoo, cara. Tá, isso aqui é foda, isso não tem nem instalador. Disse, agora eu me vingo desses caras. Leva 200 anos para compilar e instalar. Vamos tentar. Fui lá, cara, entrei no site do Gentoo, baixei o Gentoo e comecei a tentar instalar numa máquina lá. Instalei, acho que passou 2, já tinha uma experiência maior, instalei. Só que o problema na época de instalar o Gentoo, quem conhece o Gentoo Linux sabe que é uma distribuição que demora, né? Ela demora para instalar, tudo é compilado a partir do código-fonte, lá tem um gerenciador lá, vou falar mais daqui a pouco dele aí, que vai ter a parte de distribuição dele. Então tinha um certo tempo, daí eu botei ali, instalando o Gentoo, leva um tempo, compilando os pacotes, mais um tempo, pensa num tempo, utilizando o Gentoo, é coisa para quem não é casado, tá? Não tem família, tá? Porque é coisa complicada, tá? Contar só uma história, aí eu comecei a namorar, usava já Gentoo, convidei minha esposa para ver, minha atual esposa, que era minha namorada na época, para ver um filme, só que eu tinha feito uma atualização um dia antes, né? Do M-Player, compilei tudo, instalei tudo, nem testei, deixei fazendo a noite inteira, porque levava a noite inteira compilando sozinho, né? Era legal, tu olhava, não deu pau, não deu erro, né? Na compilação. Tava legal o negócio, tava lá.
E me lembrei do gameplay, que estava junto na instalação. Daí de noite vamos ver um filme, aquela coisa toda, né? Tudo tranquilo. Peraí que eu vou rodar o filme. Pau no gameplay. Pá, eu acho que compilou errado, deu um pau no GCC, a flag estava errada. Peraí, é o quê? Que flag? Dá o play aí, vamos ver o filme, pô. Não, mas é a flag. Cara, peraí que eu vou ver se tem uma atualização. Vou ver se tem um bug fix para isso lá no site do Gentoo. Cara, corria lá. Quando terminei, claro, corrigi, né, cara? 3 da manhã, a guria dormindo do lado, né? E agora vamos ver o quê? Não, amanhã, sei lá quando, né? Ainda tô com ela ainda, que pareça. Tá? Acabei continuando nisso, né? E fundei lá por 2004 lá o grupo de usuários do Gentoo BR, tá? Eu e um cara o Angus, que é um cara de... Não é o do ACDC, óbvio, né? É o nickname do cara. Eu e o Angus, é um cara de Blumenau, né? A gente resolveu se conhecer pela internet, falava direto. A gente veio se conhecer fisicamente, depois não fiz daqui um dia aí. E a gente resolveu fundar um grupo de Gentoo BR. Criamos um site, tudo, registramos um .org lá. Falei com o Daniel Robbins por e-mail, que é o criador do Gentoo. E foi indo. A gente conheceu uma galera, foi bem legal, foi divertido. Era um bando de maluco. E o resultado é que pararam de me zoar lá na UX. Não, cara, aqui usa Gentoo, né? Aqui usa Gentoo. Bobagem. Pode seguir, por favor. Aí tá, eu vim para saber, né? Afinal, qual é a melhor distribuição? Pode passar. Todas têm vantagem e desvantagem. Na verdade, a distribuição é o seguinte, cara. Tudo tem uma parte boa e uma parte ruim. Não vou puxar a sardinha de nenhuma distribuição. Gosto ali do Gentoo, não uso mais hoje, não estou usando mais diretamente. Vou falar um pouco de cada uma ali. Pode passar. É o famigerado e bom Slackware, tá? Só um detalhe, eu quero fazer uma observação. No caso do Slackware aqui até não serve, depois eu vou fazer. Né? Eu vou mostrar uns comandos ali de instalação de cada distribuição. E o pacote, na verdade, não existe. Eu botei o nome de cada criador, tá? Só para entender ali. Porque eu botei não tem como botar o nome do pacote ali, eu botei lá um Patrick Volkerding, que é o cara que criou o Slackware, tá? O Slackware, para quem não sabe, falando um pouco dele, entrando um pouco no assunto, o Slackware foi a primeira distribuição Linux que surgiu. O Slackware que criou o conceito de distribuição. Isso em 94, tá? 94, 95. Então, o Slackware foi realmente a primeira distribuição Linux, tá? Até antes da própria Red Hat. A Red Hat depois que veio a criar o seu Linux, a sua distribuição, assim como se diz, né? Já estavam trabalhando nisso, mas não tinha ainda. O Slackware até hoje ele é praticamente mantido para esse cara aí, o Patrick. Ele é um cara que é uma distribuição, não é simples para usuários, para quem está começando, tá? Mas é uma distribuição bem legal. Ela também é compilada, ela não tem um sistema oficial de pacotes, vamos dizer assim. Ela tem o Slack PKG, que é um gerenciador, mas não é um sistema oficial de pacotes. Ela é uma distribuição assim, voltada mais para o usuário experiente, realmente. Já era desde aquela época e continua, tá? De Pro, ela tem isso, assim, de parte legal, eu acho. É uma distribuição que realmente tem que entender o que tu está fazendo para te poder dar sequência. Tu vai ter que te esforçar um pouco mais e, em consequência, tu vai aprender muito mais. Eu acho que, às vezes, quando as coisas... Claro, foco de cada um. Eu não quero aprender Linux, eu quero usar Linux. É outra história. Então, vai para um outro, vai para o Ubuntu, vai para o Fedora, vai para alguma coisa que já vem mais pronta, né? Para quem é da área de TI, quer aprender, quer saber como as coisas realmente funcionam, é uma boa distribuição, tá? Ela tem de contra isso, é mantida apenas por um cara. Esse cara até teve doente 4 anos atrás, aí o pessoal fez uma campanha, até via internet para ajudar ele, graças a Deus ele se recuperou, está vivo e tudo, mas ele é um cara que a gente fala de distribuição de um mantenedor só, praticamente ele é o cara que mantém isso sozinho, tá? Ele não traz há um tempo atrás, até por questão de ser só ele que faz a distribuição, ele mesmo cortou os pacotes do Gnome quando surgiu o Gnome Shell, tá? Uma curiosidade assim, porque ele não conseguia manter, porque o Gnome tem lá 160 e poucos pacotes, o Gnome Shell traz, e ele não conseguia manter isso, ou seja, ele não conseguia compilar isso e botar dentro da distribuição dele para criar a versão de instalação do Slackware. Aí ele optou por ter só hoje o KDE, tá? Então é uma distribuição que traz como padrão o KDE, porque ele não conseguia manter 2 ambientes gráficos, não é porque gostava ou não gostava. Pelo menos foi a explicação que ele deu. Mas fica a dica, sobre o Slackware, uma distribuição mais complexa, talvez a antiga, a primeira de todas, para quem é mais old school, ou saudosista, ou velho, como eu, como quero. Né? Então, a primeira distribuição, talvez de Linux, que surgiu o conceito de distribuição, uma distribuição difícil, uma distribuição que tem o seu valor. Tá? Interessante, hoje que a gente tem o conceito de VM aí, né? Dá para botar uma VMzinha lá no VirtualBox, no KVM, no Zen, no que vocês gostam de usar aí, no VMware também, e rodar lá o Slackware, nem que seja só para ver como é que é esse cara aí, quando tiver um tempo. Pode passar, por favor. Aí, claro, né, a distribuição, talvez uma das mais conhecidas por todo mundo aí, o Debian, né? O Debian é uma distribuição fantástica. Eu usei o Debian um tempo, até não muito tempo atrás, assim, acho que eu usei o Debian aí por acho que direto, assim, sempre usei assim, né? Em servidores também direto.
Mas basicamente, no desktop, o Debian eu usei por um tempo. Eu tinha umas máquinas virtuais, quando eu comecei a fazer uns testezinhos com Docker lá. E aí eu rodava até uns aplicativos de desktop em cima do Docker, dentro do Debian lá. Tinha uma mina, a Jessie lá, que trabalhava na Docker e agora trabalha no Google. Ela disponibilizava uns Dockerfile para te rodar o Spotify em Docker. Bobagem, né? Mas o cara ficava fazendo os testes aí. O Debian é uma distribuição bem legal. Talvez a distribuição que tinha o maior número de arquiteturas e plataformas, né? Distribuída por várias plataformas, né? Traz o conceito do apt-get. Para quem não sabe, o mundo de distribuição ele é um pouco dividido entre Red Hat-like, né? Ou seja, os baseadas em RPM, as que são baseadas em Debian, como o Ubuntu é. O Ubuntu é uma distribuição totalmente baseada em Debian, né? Assim como o Linux Mint, por exemplo, que não está aí, porque eu até usei muito pouco o Linux Mint, tá? Mas é uma distribuição baseada em Debian. Cabe citar o detalhe do Linux Mint, que tem uma coisa, né? Tem uma síndica do meu prédio, cara, ganhou um laptop. E eu me dou muito bem com ela, me conhece desde criança, né? E aí é o seguinte, ela chegava lá em casa todo dia com vírus, malware, aquelas porcarias instaladas lá que botava lá, os ADD-ON, AdSense, lá que botava, entrava no Chrome com outra coisa. Aí um dia eu disse para ela, tu conhece o Linux? Ela, não. Então agora tu vai conhecer, vamos instalar. Instalei o Linux Mint para ela. Cara, ela foi lá em casa uma vez, isso faz uns 2 anos, ela não conhecia Linux, ela só usa browser. Ela foi lá em casa uma vez porque aquele negócio deu um pau que começava aquela tela, porque o Linux Mint tem uma tela que ele troca no login, lá fica fazendo tipo um slideshow no login. Aquele negócio deu um pau e travava para ela botar o usuário e senha. Eu desinstalei aquela porcaria lá, desculpa, e aí instalei esse negócio aí e nunca mais. Eu todo dia pergunto como é que está o computador. Está bombando. Fantástico. Fantástico. Entendeu? Então é a questão do usuário, cara. Ela estava de boa vontade, eu também fui lá e instalei e não me deu mais problemas. Senão era todo dia dando suporte para aquele negócio, cara. Tá certo? Eu botei ali, como eu falei antes sobre os comandos, né? Botei ali um apt-get install Ian Murdoch, tá? Pelo amor de Deus, o Ian Murdoch não é um pacote, né, cara? O Ian Murdoch é o... O cara chega em casa, o cara é um bosta, cara. O cara chegou lá, o apt-get não instalou nada. Copiou o slide, né, cara? Não, cara, o Ian Murdoch é o cara que criou o Debian, né? Ele, inclusive, infelizmente, veio a falecer, aí, acho que um ano atrás, eu acho, não chega a um ano, me ajudem, eu não sou muito bom no timeline, assim. Acho que menos de um ano atrás, né? 6 meses atrás, inclusive ele veio a falecer, não vem ao caso, mas fica aí a homenagem, tá? Eu usei esses comandos com os nomes ali só para dizer. Então, a distribuição mais conhecida é o Debian, uma das mais conhecidas, que gerou o Ubuntu, tem vários prós, é multi-arquitetura, é bem legal, basicamente, quase tudo é software livre dentro do Debian. Claro que tu pode botar codecs e tudo, não vou entrar no mérito da questão, blobs de kernel, ou o que for. Mas é uma distribuição bem legal. Por favor. Aí tá, né? Mesma coisa, Mark Shuttleworth, né? O cara criou o Ubuntu ali, né? Tá? Mesma coisa, comando apt-get, install, comando instalar pacotes. Ubuntu. Cara, Ubuntu, na minha opinião, como todas as que eu estou falando, tá? Sempre é a minha opinião, cada um tem a sua, né? Essa é a ideia, não é provar muita coisa mesmo. Na minha opinião, o Ubuntu talvez a distribuição mais preparada hoje para o usuário final, tá? Tanto no sentido polish, como é que eu vou dizer, no sentido de estar bonito, de estar perfeito lá, ser muito bom graficamente, ser muito fácil de usar, tá? Tem os seus problemas, como eu já falei, tem a última versão aí, a Xenial, aí, a 1604, meu laptop do trabalho lá, o pessoal sabe aí, o Felipe tá ali. Eu instalei, logo que saiu o primeiro update dela, instalei e a parte de rede não funcionava direito. O Network Manager, para quem não é tão usuário assim, é o que gerencia a rede no Linux. Todas as distribuições aí hoje basicamente usam o Network Manager. O Network Manager no Ubuntu, na última versão que saiu agora, 1604, ele dava um pau lá que eu tinha que restartar o daemon do Network Manager para voltar. Ou seja, eu estava na rede wired, na rede cabeada, eu desconectava da rede cabeada, ia para o wireless, ele não reconhecia mais o wireless, também não reconhecia mais a rede. Eu poderia desabilitar as redes, voltar no gráfico que ele não funcionava. Isso é um absurdo, cara, do meu ponto de vista. Porque imagina como é que vai dar o usuário leigo, aí ele tem que dar sudo "-i", logar como root, dar systemctl, stop, network manager, systemctl com o comando lá para startar o demo, start network manager, subir de novo e aí voltava as redes tudo lá, aparecia, conectava e saia funcionando. Cara, para o usuário final isso é ruim. Isso é um contra que apareceu na minha visão, tá? Não sei se todo hardware teve esse problema, se foi só a máquina que eu peguei, mas, na verdade, 3 laptops que eu testei, diferentes marcas, isso aí passou umas 2 semanas aí, dando esse problema aí. Depois eles atualizaram, agora não tem mais esse problema, tá? Já está praticamente resolvido, acho que isso aí. Mas foi logo que saiu, até o pessoal, não sei se alguém conhece Linux Action Show, é uns malucos, é um canal no YouTube, tá? Que é uns caras que fazem um programa sobre Linux ao vivo, tá? Lá na Califórnia, lá. Eles até reportaram esse problema aí, dizendo que era complexo, assim, que foi... Eles avaliam tudo sobre Linux, assim. Tá? Eles fazem é um canal no YouTube, né? Certo? Mas então fica do Ubuntu, assim, ó, a mais polida, a mais pronta para o usuário final, extrema, vasta gama de pacotes, né? Vasta gama de software para ser instalado, para ser baseado no Debian, o Debian é a mesma coisa.
né? Facilidade de instalação. Alguns softwares, às vezes, estão prontos para Ubuntu e não tem nas outras distribuições. Por exemplo, a gente usa lá na empresa um software chamado HipChat, que é da Atlassian. Vocês devem conhecer, é um software de chat corporativo, tá? E esse software lá tem o pacote pronto para Ubuntu, para Windows e para Mac. E, infelizmente, porque a Atlassian não distribuiu ainda, ele ainda não tem, se pede para outras versões para o Fedora, o RPM não está pronto, a não ser que tu compile na mão lá, né? Mas não está pronto, né? E não dá para compilar porque é proprietário, então não fica a ideia, não tem o pacote pronto, né? Tá? Para Debian, o Ubuntu tu consegue instalar facilmente. Para o Arch Linux, que eu vou falar daqui a pouco, também tu consegue instalar, porque o Arch Linux também tem um repositório muito grande de pacotes feitos por pessoas que são da comunidade, assim, né? Então tem uma versão lá. Pode passar. Bom, seguindo a mesma linha, né? DNF install, para quem não está tão acostumado com o Fedora, nas últimas 2 versões aí, acho que das 3 versões, da 22 para cá, eles introduziram um novo gerenciador de pacotes, tem para gerenciar pacotes, que é o DNF, que é o antigo YAM, né? YUM, que dava o YAM update, YAM install, e instalava os pacotes. Agora estão usando o DNF, que basicamente usa Metapackage, não vou entrar muito no detalhe técnico, eu sei que é desktop, tá? Vou me espraiando, vou. Então é uma distribuição fantástica o Fedora, tá? Pelo ponto de vista de, principalmente por eu ter participado, ainda participo um pouco, não tão ativamente hoje, como embaixador do Fedora, mas assim, ó, se tu te inscrever em todas as listas do Fedora, se tiver tempo para isso, e acompanhar tudo, o que eu acho mais legal do Fedora, não só a distribuição, o desktop, o uso em si, que é bem fácil também, ela usa o GNOME Shell como padrão, o que é legal lá do Fedora, é um pouco diferencial de outras distros que eu já usei, é que tu participa ativamente de todo o ciclo de desenvolvimento. Eles mostram tudo. Saiu a versão 24 agora, começa a versão 25, em todas as listas é debatido detalhe a detalhe. Eles chegam a chegar no nível de dizer assim, ó, Fedora vai sair a versão beta, go, não go, vai, não vai, né? Vai sair ou não vai sair, vota, o cara interage, o cara acha bug. Então é tudo muito assim, ó, muito especificado em listas, tá? Eles botam cada detalhe do roadmap lá de desenvolvimento da distribuição, e para quem curte, para quem quer se envolver com o Linux, talvez seja um grande diferencial do Fedora, na minha opinião, tá? O outro que ele é baseado em Red Hat, é uma distribuição também simples, vem do mundo RPM-like ali, né? Não é tão, vamos dizer assim, bonito ou caprichado para o desktop como é o Ubuntu, mas você pode customizar ele com o GNOME. O GNOME Shell é o padrão dele, mas vocês podem instalar KDE, ele tem os spins lá, né? Tem as versões, então você pode baixar ele com KDE, assim como o Ubuntu, né? Pode baixar com Xubuntu, não estou entrando muito no detalhe do aplicativo, da interface gráfica que você vai usar, né? Estou dizendo mais a distribuição mesmo, né? E você tem lá, então, GNOME, né, como padrão. Você pode lá configurar ele, customizar ele, vai ficar tão bonito quanto ou igual ao Ubuntu, por exemplo, na questão de visualização, de parte gráfica. Tem uma gama bastante grande assim, de pacotes também, dificilmente não vai encontrar algum pacote principal dos principais softwares para a Fedora, tá? Então, uma grande distribuição, fica a dica aí. De contra, assim, eu não vejo grandes motivos assim para ser contra de praticamente nenhuma delas, né? Mas no caso do Fedora, assim, talvez seja a questão de também ser um pouco grande, trazer muitos pacotes, às vezes, instalar coisas desnecessárias, né? Às vezes ele é muito pesado, né? Para quem tem máquina um pouco mais antiga ou máquina um pouco menor, isso para o usuário inicial, né? Para quem é mais usuário antigo, já consegue ir lá e customizar isso, tirar o GNOME, botar o i3, tirar o GNOME, botar o XFCE no desktop. Mas para quem é usuário que está começando, que talvez seja o foco agora um pouco, é um pouco complicado de entender a quantidade, a gama de pacotes que tem, o que pode ser removido, às vezes pode quebrar alguma coisa, né? No Fedora é um pouco mais complexo isso. Mas tirando isso, é uma distribuição fantástica. Aí o Gentoo Linux, que eu já tinha falado um pouco no início, né, que é uma grande menina dos olhos para mim, na verdade, mas não estou puxando a sardinha, não uso mais hoje. Mas é uma distribuição fantástica. O Daniel Robbins é o mesmo sentido ali, né? O Daniel Robbins é o cara que criou o Gentoo, né? Então é uma distribuição difícil, tá? Talvez a considerada mais complexa para o usuário inicial, mas assim, ó, fica a dica para quem quer conhecer Linux a fundo, saber que se você instala o negócio não tem instalador, como eu falei, você vai no site, tem o Handbook, que é um manual, você lê aquele manual e começa a particionar, tá? Então não é para o usuário iniciante. Tá, mas você hoje, com o advento da VM, você pode ter qualquer outro Linux rodando na máquina, abre uma VM lá, do VirtualBox ou o que for, e pode brincar com isso, né? Baixa a ISO dele lá, ele vai botar, vai cair numa linha de comando, aí você vai no site, estuda, pega lá, e assim, ó, para quem quer aprender Linux, como as coisas realmente funcionam, é talvez a distribuição uma das mais interessantes, ele e o Arch Linux, tá? Porque você vai dar um ls lá e não sai colorido a listagem do... Todo mundo sabe que é ls, para listar diretórios, né, listar arquivos. Ele não sai colorido. Não sai colorido porque não é assim, o ls não é colorido. Ele tem que ter o parâmetro menos color. Isso só se você botar. Você tem que criar um alias lá, você vai saber porque que as coisas são feitas assim. Você vai botar o pendrive e não monta.
que não monta? Porque tu disse que ninguém disse que tinha que montar, né? Tem que adicionar lá o GFS, o negócio para o usuário, para tu poder montar os arquivos. Aí tu vai saber por quê. Aí tu vai estudar, cara, é por isso que demora, né? Tu vai botar o MPlayer e não roda, né? Por quê? Porque tem que compilar de novo, você quer. Então, assim, ó, é casca grossa, mas tu vai saber por que as coisas realmente funcionam, tá? Tu vai botar o teu celular lá, e o celular, até, montava tudo que é USB, agora não monta o celular. Não monta, porque não tem suporte àquele tipo de dispositivo. Aí tu vai lá e compila o kernel. Sim, compila o kernel, sim, Gentoo tem que compilar o kernel. Tá? Um dos passos da instalação lá do Gentoo Linux é, você vai indo, chega no 7º passo lá, compilação de kernel. Tá? Tem um jeito lá de usar lá o GenKernel, que ele gera um kernel para você. Analisa todo o seu hardware e gera, praticamente configura o kernel para você, mas você vai ter que compilar. Tá? O kernel é compilado na mão. Tá? Então, claro, não é para usuário iniciante, mas para quem quer aprender, quem é da área de TI, fica a dica que é uma distribuição interessante para quem quer se expandir no Linux. Aí. Falando ali sobre o Daniel Robson, aí tem o Funtoo também, né? Também usei. Usei por um tempo agora, tá mais em VM até, e não diretamente no meu desktop, no meu bare metal, no meu hardware mesmo ali, ou no meu outro laptop. É uma distribuição que foi criada pelo cara que criou o Gentoo. Tá? Aí só vale uma curiosidade, tá? O Daniel Robson criou o Gentoo e foi trabalhar depois de um tempo, ele foi trabalhar na Microsoft. Não sei se você sabe dessa história aí, né? A Microsoft contratou o cara, depois de uns 4, 5 anos de distribuição, para ser Open Source Evangelist. O nome é bonito, né? O cara foi para lá, precisava pagar as contas, né? Foi trabalhar lá na Microsoft, ficou 6 meses, mais ou menos, eu acho, aí 5, 6 meses, sabe? Pegou um dinheiro na Microsoft, né? E depois acabou saindo de lá, não sei por que razão, né? E como ele criou a comunidade do Gentoo, o cara criou e tinha vários caras. Ele deixou aquilo público, tá? Com o Gentoo na comunidade pública, não era dele. Ele apenas deixou, e claro, né, cara, foi trabalhar na Microsoft, Gentoo já é de coisa de chita, né? Quando ele voltou, os caras disseram assim, não, a gente sei se a gente quer tu mais ajudando, contribuindo, a gente até quer, mas tu não é mais o... Não tem um board aqui no negócio mais, né? Tu é como se fosse o Marcos lá contribuindo, entendeu? Agora mudou. Aí o cara ficou meio de cara lá, não sei o quê, e criou o Funtoo. Né? Ou seja, foi lá, pegou o Gentoo lá, montou outra distribuição dele e criou o Funtoo. Então é uma outra distribuição que o cara tem agora. Ele saiu lá da Microsoft, não sei por que detalhes, tem uma outra empresa, tem um projeto além do Funtoo, e está trabalhando com a própria distribuição dele. Gentoo é parecido com o Funtoo, tá? Só muda alguns detalhes lá de como é a distribuição em si. Também bastante difícil de instalar, bem interessante, porque traz o Wayland, o gerenciador gráfico lá como padrão, já tenta trazer o Wayland pelo menos como padrão, não sei se funciona na prática, mas é uma distribuição também para usuários avançados. Seguindo a mesma linha, cara quer testar, testei essa aí também. O cara quer usar Gentoo, mas coisas parecidas com o Gentoo, mesmo Emerge lá para sistemas de gerenciamento de pacotes, mas já quer sair rodando alguma coisa, não quer compilar tudo do zero, não quer pegar o software e ter que ir lá fazer todos os passos de instalação. O cara pode testar esse cara aí. Ele já é um Gentoo, por baixo é um Gentoo, tá? Ele já vem pré-compilado, ele é bem trabalhado, a parte de desktop dele, a parte gráfica também. Ele é muito legal, chama Sabayon. O Sabayon, não sei como é que se pronuncia diretamente isso aí. Tá? O Fábio Herculani, que é um italiano lá, o cara é o criador dele. Tá? Ele é baseado no Gentoo, basicamente, né? Só que ele já instala o desktop pronto para ti. Ele é simples de instalar, tem um instalador, tem tudo, ele é quase como se fosse o Fedora lá, ou o Ubuntu. Dá para o usuário novo começar a testar lá, ter um teste do Gentoo, do Funtoo, utilizando esse cara aí, porque por baixo é muito parecido, não deixa de ser um tipo Gentoo rodando lá por baixo. OpenSUSE. OpenSUSE, na verdade, é a distribuição da SUSE, né, que está até aí no evento aí, a versão aberta dela. Usei por algum tempo o OpenSUSE. O que o OpenSUSE tem de bom? Assim? O OpenSUSE tinha um suporte fantástico a placas híbridas da NVIDIA, acho que tem até hoje. Tu conseguia rodar essas placas, esses laptops que tem aquelas placas que tem uma placa da Intel, né, e uma da NVIDIA na mesma máquina. Né? Aí você instalava lá, as coisas ficavam rodando só na Intel, e na parte da NVIDIA lá você não conseguia usar os recursos. Né? Tinha que usar um software chamado Bumblebee para isso, né? Um daemon de terceiro aí, que você rodava lá para poder acessar os recursos da NVIDIA. E rodar uma aplicação dessa forma. O OpenSUSE trouxe isso já um pouco mais pronto. Ele era 100% compatível, bastante compatível com a parte da NVIDIA. Os caras devem ter feito um esforço grande ali, apesar do Linux não ser muito a favor, né? Deve ter feito um esforço grande na parte de adaptar isso para funcionar bem na parte da NVIDIA aí. Então a parte de instalação e utilização de recurso gráfico no desktop do OpenSUSE era muito boa, pelo que eu testei na época. Além disso... Cara, não enxerga, né? Tá, ok. Vamos acelerar um pouquinho aí. Além disso...
o que eu vejo assim do OpenSUSE, também bastante trabalhado, tá? Fácil de usar, uma distribuição pronto. A SUSE faz um trabalho fantástico em relação a deixar a distribuição dela também muito próxima, ou quase igual à facilidade de uso, a qualidade gráfica, a beleza de desktop deles, e as coisas realmente funcionam. Tu pluga lá, tudo funciona, tudo sai. Não que nos outros não funcione, né? Os outros são mais difíceis, às vezes, deixar as coisas tão prontas, né? Então, uma distribuição muito legal. Eu acho que vale a pena também, quem está escolhendo ainda, ou quiser testar um pouco, testar o OpenSUSE. O Zypper Install, o Zypper ali é a instalação dos pacotes, eles usam esse gerenciador, tá? O comando é esse, na verdade, né? Assim como o Zypper estava com o apt, tá? O apt-get ou o yum, né? É o comando de instalação, install, remove, é muito simples, né? Pode passar. Bom, Arch Linux, olha, também uma distribuição, vou considerar ela para usuários já avançados, tá? De médio porte avançados, uma distribuição excelente assim também. Ele não é tão complexo de instalar como o Gentoo, ele não compila as coisas na sua máquina, ele tem os pacotes prontos já, tá? Só que ele também permite um amplo leque de customização, tá? E ele tem tudo que é pacote. Ele tem o AUR lá, que é o gerenciador da comunidade lá, onde a comunidade bota os pacotes. O que não é desenvolvido pelo Arch é criado pela comunidade. Então, até que você tem o exemplo do Ripchat, tem lá para o Arch Linux. Então, não consegui achar para o Fedora, mas tem para o Arch Linux. Então, tem muita coisa lá de software. Ele não é simples, tá? Mas ele também não chega a ser lá o Gentoo, o Funtoo, ou até talvez o Slacker lá. Ele é um pouco mais tranquilo de instalar. Também na instalação ele tem um live CD lá que você roda e cai na tela de modo texto, tá? Ele não tem gráfico também. Cai ali e você roda scripts. A única vantagem é que tu não tem que fazer as coisas dando os comandos e lendo um manual, tá? Tu tem que dar os comandos. Tu roda alguns scripts ali, alguns comandos tu tem que dar, tu tem que particionar o disco. De vantagem que eu vejo é que não precisa compilar o kernel vem pré-compilado, então, vamos dizer assim, ó, ele é amplamente customizável, é uma distro para quem é nível médio, avançado de usuário já, não é uma distro para quem está começando, mas quem quiser começar e se achar que tem skill, como eu sempre digo, pode começar por ela, tá? Mas é uma distro que vai fazer você aprender bastante, tá? O Jut Vinet é o cara que criou o Arch Linux, na época, quando ele criou o Arch Linux, parece que ele tinha 16 ou 17 anos de idade, já é uma distribuição que está há mais de 10 anos aí, tá? Ele tem outros projetos também na internet e tal, e ele é totalmente comunidade, tá? Entrando no sentido que assim, não tem empresa por trás, não é Ubuntu, não é Fedora, Ubuntu tem lá a Canonical por trás, Fedora tem, não que seja bom ou ruim, tá? Não é o caso, mas lá tem a Canonical por trás do Ubuntu, tem a Red Hat por trás do Fedora, também é como se fosse o Gentoo, a distribuição totalmente livre, só a comunidade tem, não tem uma empresa, tem empresas que se beneficiam. Essas distribuições, o Arch não é o caso, mas o Gentoo, voltando um pouquinho, ele é muito utilizado em roteadores, quem usa lá DDWRT, essas coisas aí, às vezes a maioria são feitas em cima de Gentoo. System Rescue e CD, que é uma distribuição para restaurar a máquina, é um Gentoo, que é o Linux que está lá, tá? Só para dizer, como são minimalistas, né, os caras usam para customizar, né, para criar outra distribuição em cima para um uso específico, assim como um CD de resgate de máquina, de disaster recover, né, e coisas do gênero. Tá, e o cara veio até aqui. Quanto tempo ainda tem? 5? Não. Tá, estão chegando no final aí, mas o cara veio até aqui e não sabe qual é a melhor distribuição. Tá, mas afinal qual é a melhor distribuição? Eu vim para saber. Cara, pode passar. Para mim, assim, ó, resumindo isso aí, de tudo isso que eu já usei nesse tempão aí que eu estou envolvido com o Linux, tanto profissionalmente, não falei de distribuição para servidor aqui, não foi o foco, tá? Que tem algumas diferenças em distribuição para desktop, apesar de que tu pode usar elas para as duas coisas, a maioria, né? Aquela que cada um tem a sua. Aquela que tu se sentir mais confortável, aquela que quando tu senta na frente da tua distribuição, tu sabe quais são os comandos que tu vai dar. Tu sabe instalar, tu sabe remover pacotes, tu sabe resolver um pequeno bug que se der, tu customiza ela de melhor forma. Ou seja, na minha visão, cara, a melhor distribuição para a pessoa é aquela que ela tem domínio da distribuição, aquela que ela sabe mais. Ou seja, não tem como saber. O que é bom para mim pode ser ruim para ti. Eu sou um usuário mais avançado, então eu gosto lá de Gentoo, de Arch Linux um pouco mais que as outras. Não que eu não use as outras, estou usando Ubuntu agora no meu desktop. Até 1 ano e meio eu estava usando nesse desktop só Arch Linux. Tá? Mas eu mudo, também mudo. De vez em quando eu dou uma trocada, boto um outro lá. Não é porque deu pau, não aconteceu nada. Eu que resolvi lá instalar uns pacotes, jogar para o meu HD lá que eu tenho lá em casa lá de backup e resolver usar um outro por um tempo. Então eu gosto de fazer isso. Tá? Dar uma variada, assim. Até para aprender um pouco de cada uma, ver como é que está e testar e tal. E ter um uso real disso, não só na VM, né? Então, voltando. A melhor distribuição, cara, é aquela que tu sente mais confortável. A que tu gosta. A que tu sabe, que tu estudou mais. Talvez que tu domine mais. Não tem como responder essa pergunta. Essa é a minha ideia. Eu quis trazer só a minha experiência. Como eu falei antes, a minha experiência. Se o cara ali acha que o Ubuntu é melhor, cara, para ele, se o Ubuntu é melhor, para mim satisfaz. É melhor. A minha síndica achava que o Windows era melhor, só conhecia aquilo, cara. Imagina. Deu o Linux Mint para ela tá apaixonada. Aquilo ali que é o bom. Ela acha, cara. Deu, não dá pau. Ela só joga paciência e navega na internet. Pô, pra que mais que isso? Nada contra, né?
Mas é o que ela faz qualquer um. Tá? Mas distribuição não tem, distribuição é que nem isso. Pode passar. Qual é a melhor? Qual é a melhor distribuição? Para mim é que nem isso aí, cara. Vou ter algumas bandas que eu gosto, outras que são referência para mim aí e tal. Mas distribuição é isso. Cara, eu gosto do Queen. O cara não gosta, o cara gosta do Led Zeppelin, o cara gosta do Ramones, eu gosto dos dois. E por aí vai, do Guns N' Roses, do Pink Floyd, do Black Sabbath. Qual é a melhor dessas aí? Alguém me diz? Não sei, tem alguns que vão gostar de duas, tem outros que vão gostar de uma, tem outros que não vão gostar de nenhuma. O cara pode gostar de pagode, nada contra, pode gostar de funk, pode gostar do que for. Tá? Tanto faz. Todas são boas. É isso aí, ó. Tá bom? Pode passar. E no final, cara, tudo é Linux, ou tudo é rock. Tanto faz, cara. No final, é quase tudo a mesma coisa. Escolha aquela que tu quiser, a que tu te sente mais confortável, a que tu estudou, a que é boa para ti, e seja feliz. Essa é a ideia. Pode passar. Queria agradecer a vocês aí pelo espaço, pelo tempo, a Associação de Software Livre pelo tempo por ter me ajudado aí a expor a minha ideia aí, mais pessoal até hoje do que nunca, esse tempo de software livre aí de praticamente aí 15 anos de software livre, talvez, pouco mais até. Né? E vou dedicar em memória do meu avô, que esse ano faleceu, que sempre foi um grande mentor, cara, o cara que me criou até, na verdade, aí deixei essa dedicação para ele aí, porque esse ano ele não está mais no nosso ciclo aqui, está numa outra aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.